aula, discussão ao vivo. Hoje eu estou transmitindo para o YouTube aqui ao vivo. Nunca fiz isso antes, transmitir minha aula pelo meu canal no YouTube, mas não está listado, então não dá para você acompanhar ao vivo. Nós também estamos aqui no Google Meet, na outra câmera, então hoje está multicâmera aqui, a brincadeira, ok? Porque eu não estou conseguindo gravar no Google Meet, então vou tentar fazer isso para ver se também o quadro fica melhor e vocês conseguem acompanhar a aula ao vivo gravada depois, ok? Então, vamos começar. A aula de hoje é uma aula muito legal, é uma aula que a gente vai juntar os conceitos teóricos que nós vimos nas 3 primeiras aulas com o mundo físico, com a coisa real. E essa fusão é uma das coisas mais bonitas de probabilidade estatística. Isso acontece através dessa lei, a lei dos grandes números, okay? Que é uma lei que conecta, entre aspas, né? Porque afinal de contas é uma lei que vive no espaço da matemática, então ela não conecta com o mundo real, porque a matemática é uma abstração, né? A matemática não é uma ciência física, é uma coisa abstrata. E essa lei é uma lei da matemática, então, no fundo, ela não conecta nada no mundo real com o teórico, mas a gente pode pensar que ela faz isso, ok? Como se fosse a lei de Newton, que conecta algo do mundo real com o teórico, ok? Ou a lei da gravidade, se você quiser. Então, a lei dos grandes números vai fazer esse tipo de conexão entre o mundo físico, ok? E o mundo abstrato. Então, é uma aula muito importante. A gente vai ver essa lei nas 2 versões delas, né? Fraca e forte, e vamos falar sobre erro e confiança, para ver quando que essa lei nos ajuda a entender as coisas. E alguns alunos perguntaram sobre erro e confiança em algumas aulas passadas, hoje a gente fala disso, e depois eu falo um pouquinho de calcular essa margem de erro em função, digamos, do número de experimentos que você vai fazer. E eu termino a aula falando sobre a falácia do apostador, que é uma falácia seríssima, que, incrivelmente, a grande maioria das pessoas formadas na área de exatas acredita na falácia, ok? E perde dinheiro, vai no cassino. Ah, não, saiu 10 vezes vermelho na roleta, eu vou apostar em preto, porque agora tem que sair preto. Então, essa é a famosa falácia do apostador. E se você explica, né, o problema para a grande... Como eu falei para as pessoas, a grande maioria acredita na falácia. Okay? E é muito importante a gente ser capaz de entender a falácia e como que ela se relaciona com a lei dos grandes números. É uma coisa bastante importante, ok? Para você não cair nessa falácia e conseguir explicar para os seus colegas o que a lei dos grandes números diz, né? E por que a falácia não contradiz a lei dos grandes números. Esse é meio que o final da aula, tá? E como a gente está fazendo a coisa meio que invertida, eu quero que vocês puxem, vocês perguntem, vocês levem a aula para personalizar o ensino, para ajudar você a entender aquilo que você está querendo entender, ok? E não conseguir entender. Então, quem quer começar? Eu vi que, por exemplo, a lei dos grandes números ele se comporta muito bem com a tendência infinita, né? Mas a gente costuma colocar, às vezes, um tempo, às vezes, algum tipo de iteração. A gente tem como controlar esses parâmetros para poder encontrar a eterna, Sim. valor próximo, Sim. Então, a ideia do erro e confiança é justamente isso, né? Então, vamos ver o que você está falando, né? Nós temos a lei dos grandes números, e essa lei é um resultado assintótico, né? A lei dos grandes números, a versão fraca e a versão forte, é um resultado teórico no limite, né? Então, as 2 leis têm um limite. Aqui é um limite de uma probabilidade e outro é a probabilidade de um limite, ok? A fraca, o limite está aqui fora, a forte, o limite pula lá para dentro, ok? A forte é forte porque o limite está dentro da probabilidade. Eu não tenho epsilon na lei forte. Aqui na fraca eu tenho que ter um epsilon. Tá? E aí a sua pergunta é muito boa, né? Isso aqui diz, né, esse resultado aqui é verdade quando ele vai para o infinito. Tá? Então, em particular, se eu pego a minha média amostral e pego o valor esperado, né, a probabilidade dessa diferença ser menor do que epsilon
essa probabilidade, a diferença menor do que epsilon, vai para 1, conforme n vai para o infinito. E esse n aqui é o número de amostras que eu estou usando na minha média amostral. Então, repara que m de n, né, é a média amostral quando eu tenho n elementos. O resultado diz que quando o número de elementos utilizados para compor a minha média vai para o infinito, eu vou ficar epsilon perto da minha valor esperado. O que é legal aqui, que isso é verdade para qualquer epsilon. Epsilon pode ser 10 a menos 10. Bem pequenininho. Não interessa, você vai ficar dentro dessa margem de erro, 10 a menos 10, com probabilidade igual a 1. Só que o resultado diz que ele tem que ir para o infinito. Okay? Então, essa é a maneira de ler a lei fraca dos grandes números. Okay? E aí, o nome disso, tipo de convergência, é convergência em probabilidade. Por quê? Porque a gente tem um limite de uma probabilidade. O que está convergindo aqui é a probabilidade, não é a média amostral. Okay? Para, poderia ser muito doido, né? Mas a média amostral poderia oscilar epsilon perto de μ. E essa lei valer. Ok? Todo mundo entendeu o que eu falei? Eu vou com n para infinito e a média amostral está assim, ó, oscilando epsilon perto de μ. Isso aqui seria verdade, porque a minha média amostral nunca escapa desse valor de epsilon, mas a média amostral, esse número, pode não ter convergido. Por isso que essa lei é a fraca, porque ela converge a probabilidade. Então, o que está convergindo aqui é a probabilidade, e não a média amostral. A média amostral está ficando epsilon perto de μ. Mas, ok, epsilon perto de μ, mas quem garante que esse epsilon perto está indo para um número? Poderia estar oscilando. Poderia até convergir para um número diferente de μ. Epsilon perto, mas diferente. Todo mundo entendeu? Não é? Não? Não entendi. Ok. Pergunta se você quer fazer para mim. O que você não entendeu? Porque você diz que ele converge para epsilon perto de μ. Por quê? Não é que ele converge para epsilon perto de μ. Vamos ler isso aqui, né? É muito importante saber ler o que está no quadro. O que está dizendo para a gente? Eu tenho a probabilidade de um evento. Sempre o que está aqui dentro é um evento. Que evento é esse? Ok? Média amostral menos μ menor do que epsilon. O que é aleatório aqui? Primeira pergunta. O que é aleatório aqui? O m de n, a média amostral. Por quê? Bom, se você realizar um experimento n vezes e fizer a média, vai dar um número. Se você realiza o mesmo experimento as mesmas n vezes, vai dar outro número. Concorda? Então, a média amostral é o que é aleatório. Então, beleza. O que isso está me dizendo? Está dizendo para a gente o seguinte. Se eu pegar algum experimento, rodar ele n vezes e fizer a média amostral e subtrair de μ, a probabilidade dessa diferença ser menor do que epsilon vai ser 1 quando n vai para o infinito. Ok? Então, repara que μ é um número, é o valor esperado. μ é um número, um valor esperado. M de n é uma média amostral. Ok? Aqui está o meu gap de epsilon. μ mais epsilon, μ menos epsilon. Okay? E m de n é um valor esperado. O que essa lei está dizendo para a gente é que se eu pegar essa faixa de μ mais epsilon, μ menos epsilon, essa média amostral vai ficar aqui. Ok? Esse resultado não está dizendo que a cor vermelha, que é o m de n, vai converger. Esse resultado diz para mim que a cor vermelha vai ficar nessa faixa de μ menos epsilon, μ mais epsilon, com probabilidade que é igual a 1. Ou seja, ela vai ficar dentro. Okay? Conforme n vai para o infinito. Então não tem uma convergência da média amostral nesse teorema. Mas a lei não é tão boba assim.
Porque o epsilon você escolhe. Professor, epsilon escolhe? Escolhe. Posso escolher epsilon 10 a menos 10? Pode. Isso não vai diminuir essa faixa aqui? Vai. Posso escolher epsilon 10 a menos 20? Pode. Vai diminuir essa faixa ainda mais. E o resultado vale para qualquer epsilon positivo. Ok? Mas ainda assim, se você gosta de matemática, o resultado não diz para você o que está acontecendo com M de N. Ok? Entra em cena a lei forte dos grandes números. Vamos pular essa parte. A lei forte dos grandes números. Olha que legal. O limite pulou. O limite que estava fora da probabilidade pulou para dentro da probabilidade. Então, o resultado anterior, pessoal, era uma convergência em probabilidade. O que está convergindo é essa probabilidade. O que está convergindo aqui é o número entre 0 e 1, a probabilidade. Está convergindo para 1. Por isso que esse tipo de resultado é chamado de convergência em probabilidade. Porque eu estou garantindo para você que a probabilidade vai para 1. Eu não estou falando nada da sua média amostral, né? Quer dizer, estou dizendo que ela está epsilon perto de mim. Eu não estou dizendo mais nada do que isso sobre ela. Todo mundo entendeu isso? Entra em cena lei forte dos grandes números. Ah! Forte e fraca, né? Forte tem que ter um resultado melhor. Afinal de contas, tem esse nome. E na lei forte do grande número, a gente pegou o epsilon e jogamos pela janela. Joga o epsilon fora. Caramba, joguei o epsilon fora. Joguei. Vai ficar mais forte. E eu vou fazer o seguinte, pega o limite e joga para dentro. Então, o que está convergindo agora não é mais uma probabilidade. Okay? O que está convergindo agora é esse valor aqui, que é uma coisa aleatória. Caramba, professor, uma coisa aleatória vai converger? Vai. E converge para onde? Converge para aquilo que a gente achava que convergeria, que é o valor esperado. Ok? Então, na lei forte dos grandes números, a gente tem uma coisa que os matemáticos chamam de almost surely, que é traduzido em português como quase certamente. Né? Quase certamente porque a probabilidade de uma coisa é igual a 1. E essa coisa é um limite da minha média amostral. Okay? Todo mundo entendeu isso? E aí, de novo, para voltar na sua pergunta, esse N aqui é o número de amostras, o número de vezes que eu rodei a minha, digamos, experimento, tá? E esse resultado só vale quando esse N vai para o infinito. Conforme N vai para o infinito, a média amostral, que é algo aleatório, a probabilidade dessa variável aleatória ser exatamente esse número é igual a 1. Caramba, professor, a variável aleatória, se a probabilidade da variável aleatória ser igual a um certo número é igual a 1, o que eu tenho? Eu tenho aleatoriedade? Probabilidade de uma variável aleatória ser igual a um número é igual a 1. Eu tenho aleatoriedade? Não tenho. Eu tenho algo determinístico. Se a probabilidade da sua variável aleatória ser igual a um número é igual a 1, então o espaço amostral inteiro está mapeado por aquele número. Não tem aleatoriedade. Ok? Então, na lei forte dos grandes números, ela vem nos dizer que esse média amostral ela vai convergir para esse número. E a probabilidade disso é igual a 1. Então, a aleatoriedade meio que morre. Ok? Então, é bem importante entender a diferença das duas leis. Tá? A lei fraca e a lei forte. Boa. Pergunta. Por que almost? A gente não chega. É porque o N a gente não consegue chegar no infinito ou tem uma outra razão? Ok, então por que a gente chama isso de almost surely? E não surely, né? Tá? E é por causa da convergência. Tá? É só uma questão aqui de conveniência para você nunca esquecer que esse resultado é um resultado assintótico. Então, para qualquer N fixo, você não tem essa probabilidade igual a 1. Todo mundo entendeu o que eu falei? Ah, professor, se eu botar o N 10 a 20, pode botar o N 10 a 20, é muita rodada vai ter que fazer. Mas a probabilidade da média amostral ser igual ao valor esperado quando N é igual a 10 a 20, essa probabilidade não é 1. É 0,999. Se eu botar em vez de 10 a 20, 10 a 40. A probabilidade da média amostral com N igual a 10 a 40. Chance disso ser igual à média, o valor esperado,
Vai ser ainda maior, mas não vai ser 1. Todo mundo entendeu isso? Então, os matemáticos gostam sempre de lembrar disso. A probabilidade não é 1. É almost 1. Almost sure. Quase certamente. Ficou claro isso? Ok? Mas a gente perde o controle do epsilon, né? Não temos controle. Sim, esse resultado é mais forte, né? Porque você não precisa escrever o epsilon. Ok? Tá? Mais dúvidas aqui com relação às duas leis? Uma que eu ia fazer é que você pode então escrever essa lei forte sem a probabilidade. Você pode só escrever o limite. E quer dizer a mesma coisa. Você tira a probabilidade e tira igual a 1. Você deixa só o que está dentro do P. Entendi. Você vai fazer assim, limite de mn igual a mi, né? Pronto. Mas isso é muito esquisito, porque o matemático ele vai ficar doido com isso. Por quê? Porque m de n é algo aleatório. E algo aleatório nunca é igual a um número. Ok? Algo aleatório ele tem sempre uma probabilidade de ser um número. Ok? Então, tudo bem, mas o limite aqui está indo para esse número, então eu não posso escrever só o de dentro, tá? É complicado isso. Tá? É complicado. Eu gostaria de provar isso. Tá? Boa. E a outra pergunta que eu ia fazer é que você falou que n infinito vale 1, né? Mas como é muito grande, poderia valer 0,99, 0,99. Tem como eu achar esse valor? Aqui não, mas na lei fraca sim. Fraca, assim. Quer dizer, aqui não, entre aspas, ok? Depende muito do problema. Vai ter problema que você consegue tentar estimar a convergência da lei forte. Tá? Depende muito do problema. Mas na lei fraca a gente sempre consegue. Que é o que ele estava perguntando. Vou falar sobre isso já já. Eu queria tentar enfatizar a diferença das duas leis. Mais perguntas? Eu não sei se estava no slide, eu não lembro, mas precisa ser alguma distribuição específica para isso funcionar? Essa é uma excelente pergunta. Quais são as premissas para a lei forte e lei fraca, ok? Em particular, né, essa média amostral, ela é média em cima de uma sequência IID. Tá? Então, o que quer dizer IID mesmo? Quem lembra? O que é uma sequência IID? Exatamente, independente e identicamente distribuída. Então, para começar, isso aqui não vale para todas as minhas sequências. Okay? As minhas sequências têm que ser independentes e identicamente distribuídas. Ou seja, né, quando eu fizer a minha média amostral, m de n é igual a 1 sobre n, somatório de igual a 1 até n de x de i, né, x de i é a minha variável aleatória, então eu tenho x de 1, x de 2, x de 3 até x de n. Essa minha sequência aqui, todos esses caras aqui, eles têm que ter a mesma distribuição e eles têm que ser independentes. Ok? Então, essa é a minha restrição. Agora, voltando à sua pergunta. Professor, então, se eles tiverem a mesma distribuição, todos esses n caras, está valendo para qualquer distribuição? E a resposta é não. Ok? Por que que não? Porque tem outras premissas. Olha aqui. Ó. Olha, isso aqui é válido quando essa sequência é IID e essa distribuição aqui tem valor esperado finito e variância finita. Professor, mas tem distribuição que tem variância infinita? A resposta é sim, tem. Na aula passada, no bate-papo aqui depois da aula, a gente ficou falando sobre esse troço, ok? Então, a lei forte dos grandes números exige que a média e a variância sejam finitas. Você está falando de cauda longa? De cauda pesada, exatamente. Quando a gente falou sobre cauda pesada na aula passada, a gente viu que dá até para ter distribuição que a média é infinita. Okay? Você consegue construir uma distribuição que a média é infinita. Tá? Então, obviamente, isso não vale. E também tem distribuições que a variância é infinita. Então, não vale. Então, esse resultado aqui demanda isso também. Tá? Então, é para qualquer distribuição, desde que a minha sequência seja IID e a distribuição tenha primeiro e segundo momentos, né? Valor esperado e variância finitos. Boa pergunta. E a fraca é só para o valor esperado, caso, não é para variância. Isso é um motivo
essa restrição para fracas secções, relação ao esperado. É porque ela é fraca. Ok? Para o matemático provar o resultado da lei fraca, ele precisa fazer menos premissas. Para o matemático provar o resultado da lei forte, ele tem que fazer mais premissas. Matemática é assim, né? Quando você quer um resultado melhor, em geral você tem que fechar o escopo. Por quê? Porque é difícil analiticamente provar coisas fortes num contexto muito amplo. A computação também é assim. Okay? Tá? Então, na lei fraca, bem observado, né, a gente só precisa ter o primeiro momento finito. Ou seja, isso aqui, esse resultado funciona até para distribuições que têm variância infinita. Okay? O que é um resultado muito legal. Ok? Todo mundo entendeu isso? Tá bem importante. Tá? Engraçado, o nome me parece que deveria ser, pelo que a gente está conversando aqui, invertido. Assim, porque como essa fórmula aí seria mais geral do que a fórmula que a gente tem na lei forte dos grandes números, aí é mais geral por quê? Porque só o limite precisa ser finito, né? Então me parece que essa aí teria mais cara de uma lei forte dos grandes números do que a... Entendeu? É porque é forte e fraca do ponto de vista do resultado teórico, ok? Então, o resultado teórico da lei forte dos grandes números é o resultado mais forte. Okay? Ele se aplica em menos lugares. Então, do ponto de vista do engenheiro, isso aqui parece ser mais útil. Exatamente. Né? E de fato é. A gente vai ver que na disciplina inteira a gente vai estar se apoiando na lei fraca. Okay? Então, você tem toda a razão que a lei fraca parece ser mais útil. Por quê? Bom, porque ela se aplica em mais casos, né? E ela vai permitir a gente controlar o erro, que a gente é engenheiro, que a gente quer controlar o erro. Okay? A lei forte, bom, ela primeiro que não se aplica em menos casos, né? Porque a segundo momento tem que ser finito, a lei forte, né? E não tem esse epsilon lá para a gente brincar. A gente é engenheiro, a gente quer botar o epsilon para fazer a ponte. Então, na sua concepção do engenheiro, a lei fraca parece muito melhor. Deveria ser chamada de lei forte. Exatamente. Okay? Mas tem que lembrar que quem deu esses nomes foram os matemáticos, não foram os engenheiros. E do ponto de vista da matemática, a lei forte ela é mais bonita, ela é mais forte, um resultado mais sólido. Porque a convergência é uma Shirley. A gente sabe que a média amostral está convergindo, não vai acontecer isso aqui. Na lei forte vai acontecer o seguinte, ok? A lei forte garante para a gente que esse bagulho vermelho aí vai convergir para o verde. Okay? Então, na lei forte, a gente sabe que isso aqui ó, vai acontecer. Okay? A lei forte garante que o vermelho converge para cima do verde com probabilidade indo para 1. A lei fraca não. Mas você tem razão que a lei fraca tem mais aplicações. Em particular, tem essa ideia de epsilon que a gente vai usar muito na disciplina. Okay? Boa. Mais comentários aqui? Outra coisa, Daniel, eu tive a impressão, não sei se eu li errado, cara, mas eu tive a impressão que num livro que eu estava lendo, ele chama de convergência em probabilidade o caso da lei forte dos grandes números. E de convergência quase certamente esse caso da lei fraca. Eu acho que pode ser até que eu tenha visto errado, mas aí eu fiquei na dúvida. Ok, eu vou verificar, ok? Mas eu acho que está certo aqui. Tá? Pode ser. E eu acho que isso é padrão. Eu acho que isso não tem ambiguidade aqui. Ok? Mas eu posso verificar. Faz tempo que eu passei por esses conceitos, mas eu acho que está correto isso que eu escrevi aqui. Mas eu vou dar uma olhada. Foi até o dicionário Oxford de estatística que eu estava vendo. Pode ser que então que eu tenha trocado aqui. É possível. Não, pode ser que eu tenha visto errado também. Entendeu? Deixa eu dar uma verificada, ok? Tá. Bom, independente do nome, é só uma questão de nome, né? É bom usar os nomes certos, mas é bom saber o que é melhor saber o que significa. Então aqui, eu gosto muito desse slide que mostra a média amostral em ação. A média amostral, pessoal, M de N, é uma variável aleatória. Você pega uma moeda, joga ela 10 vezes, ok? Tem chance de sair 10 caras, tem chance de sair 10 coroas,
tem chance de sair 5 caras e 5 coroas. A probabilidade vinculada a cada um dos resultados é diferente. A probabilidade de sair 10 caras ou 10 coroas é muito menor do que sair 5 caras ou 5 coroas. Você pode calcular isso. Okay? Inclusive, isso é o resultado de uma binomial. Tá? Jogar uma moeda 10 vezes, quantas caras saiu, isso tem distribuição binomial. Okay? E está aqui a distribuição. Tá? Aqui no eixo X é a fração de caras. Então, em vez de falar 10 caras ou 0 caras, eu divido por 10. Em vez de falar 20 caras, 0 caras, eu vou dividir por 20. Então aqui eu tenho 0 caras, aqui eu tenho 20 caras. Então eu estou dividindo o eixo X pelo número de amostras, ok? Só para poder falar da fração de caras, ao invés de falar do número de caras. E olha que beleza que está acontecendo. Claro que isso aqui é tudo teórico, tá? Mas olha o que está acontecendo. Conforme você aumenta N, a distribuição dessa variável aleatória, a média amostral, tem que sempre lembrar que a média amostral é um péssimo nome, né? Porque é média amostral, mas é uma variável aleatória. A média amostral não é um número. A média amostral é uma variável aleatória. Okay? Ela tem uma distribuição. O que isso aqui está mostrando é que a distribuição da média amostral, que é uma variável aleatória, ela vai concentrar, ela vai ficar cada vez mais centrada em torno do valor esperado dela. Nesse exemplo aqui é o quê? Né? 50%, meio. Né? Então você vai vendo que conforme N aumenta, eu estou centrando aqui em torno de meio. E aí você começa a ver tanto a lei fraca quanto a lei forte em ação, né? Que vai garantir para a gente, quando N aumenta, né, a probabilidade vai estar toda juntinha aqui. Se você pensar em Mi mais ou menos epsilon, né? A lei fraca estabelece um epsilon aqui, né? Em torno desse Mi. Conforme N aumenta, a probabilidade toda vai entrar ali. Okay? Se ele vai para o infinito, 100% da probabilidade está ali. Na lei forte, é como se esse pico da distribuição, que é chamado a moda da distribuição, vai ficar cada vez mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto, e vai bater em... Aqui está batendo em 8%, tá vendo? A moda, aqui, o pico, em meio, está em 8%. Se eu fizer N, em vez de 1.000, 10.000, esse pico vai ficar 20%. E vai aumentando. E aí, quando entra para o infinito, o pico bate em 1. É isso que a lei forte vai nos dizer. Ok? Boa. Não sei se eu estou interpretando errado os gráficos, mas parece que do N igual a 10 para o N igual a 100, a probabilidade do pico ali está diminuindo, né? Boa pergunta. Ok? Então, o Eduardo perguntou, professor, mas olha só, não parece que está diminuindo a probabilidade? Conforme eu vou daqui, para cá, para cá. Ah, mas o que importa é a área, né? Ok? Então, de fato, sim, a probabilidade do pico está diminuindo. Mas pensa num gap. Pensa num intervalozinho pequenininho, ok? De tamanho epsilon. O que você acha que está acontecendo com a probabilidade nesse intervalozinho? Está aumentando. Então, o Eduardo, bem notado, ok? Ele viu, professor, mas aqui parece que os picos estão diminuindo de tamanho, né? E é verdade. Agora pensa num epsilon fixo. Epsilon é um gap fixo. O negócio vai botar aqui assim. Conforme N aumenta, o que está acontecendo com a probabilidade dentro desse gap? Vai estar aumentando. Isso é verdade para qualquer gap que você queira. Qualquer epsilon que você escolher para botar aqui, conforme N aumenta, vai entrar a probabilidade ali. Isso, o resultado é a lei fraca dos grandes números que vai nos garantir. O que é incrível, que a lei forte nos diz, é que esse pico tem que ir para 1 depois. É como se ele tivesse aqui, assim, olhando no gráfico, estivesse diminuindo, aí chegou no momento assintótico que ele ficou fininho, porque o epsilon que convergiu, né, em probabilidade, e aí Por definição, tem que ir para 1. deu um pulo do nada, assim. No limite, vai para 1.
Porque vai ficar tão denso, tão denso, tão denso, a definição de probabilidade diz que a probabilidade tem que ir para 1. Okay? A lei forte dos grandes números, ela é pouco intuitiva, ok? Mas tem que ir para 1, porque eles têm que fechar a probabilidade. Quando toda a massa entrar ali, isso tem que dar 1. A massa tem que dar 1. Okay? Legal. Essa sequência de gráficos, Daniel, que você colocou, é a representação da variável aleatória média amostral. Isso. Não é a binomial. Ok. Sim, verdade. É a variável aleatória média amostral. Você pegou. Sim. Tá. Mas tem distribuição binomial, com um eixo x normalizado. A binomial é uma variável aleatória que vai de 0 até n. Concorda? Sim. Os parâmetros dela, né? Vai de 0 até n. O que eu fiz aqui, eu dividi esse n por n. Eu dividi o número por n. Sim. Okay? Então, é uma binomial reescalada. Tá? Se você multiplicar isso aqui por 100, você vai ter a sua binomial. Ok? Então, tem uma relação direta entre o que está aqui e a binomial. É a mesma coisa. Isso aqui é uma distribuição binomial para n igual a 100 da sua binomial e p igual a meio. Onde eu reescalei os valores da binomial e dividi por 100. Vai ficar entre 0 e 1. Entendeu? Boa. A soma, né? A soma de Bernoulli, que é o jogar da moeda, tem distribuição binomial. Então, isso aqui é uma binomial. A única diferença é que eu reescalei o eixo x. Reescalei o eixo x, não. Eu reescalei os valores que a binomial pode assumir. Em vez de assumir de 0 até n, está assumindo de 0 até 1. Pô, legal. Vamos falar então, finalmente, a sua pergunta, né? Sobre essa ideia de erro e confiança. Que é uma pergunta muito boa, tá? Que é o seguinte, professor, esses resultados só valem quando o n vai para o infinito. Mas, né, na prática, esse n nunca é infinito. Tem como a gente ter uma ideia do erro que a gente está cometendo quando o n é finito? E a resposta é sim. Tá? E a gente vai usar muito isso aqui. Tá? Quem vai garantir essa relação é a velho e bom Chebyshev. Então, o que a gente vai fazer aqui é definir duas quantidades que é chamado de precisão e confiança. Tá? Então, eu tenho a minha média amostral e eu gostaria que essa minha média amostral ficasse epsilon próximo do valor esperado dela, com probabilidade no mínimo beta. Então, eu tenho dois parâmetros para brincar aqui. O beta, que é a probabilidade que eu gostaria de estar, né, maior do que isso, a gente vai chamar de confiança, e o epsilon, que é esse gap, né, o quão próximo a minha média amostral está. Então, eu quero escrever essa probabilidade, né, e obter um valor para n, quantas vezes eu tenho que fazer para garantir essa equação. A equação diz para mim que a média amostral vai estar nesse gap com probabilidade de pelo menos isso. Professor, mas a média amostral pode estar fora desse gap? Pode dar errado? Eu posso fazer essa média amostral e obter um valor com ela que está fora desse intervalo? O que vocês acham? Claro que pode. Qual é a probabilidade desse evento? 1 menos beta. Tá? Então é incrível, porque sempre vai ter essa possibilidade de erro. Você vai rodar o seu experimento N vezes, tem lá uma média amostral, ok? E tem uma chance disso estar fora do seu intervalo. Okay? Uma chance que você controla. 1 menos beta é a chance de dar errado. Okay? Agora, como é que eu relaciono essas três coisas, né? Usando o Chebyshev. A gente lembrar da aula passada, né? Chebyshev é um resultado assim, tá? Variável aleatória menos a média dela. Vou botar aqui, eu acho que tem o Chebyshev escrito aqui. Aqui. Então, o resultado do Chebyshev que a gente viu na aula passada é exatamente isso aqui. A probabilidade de uma variável aleatória menos a sua valor esperado
ser maior do que K vezes desvio padrão é menor ou igual que 1 sobre K ao quadrado. Então, isso aqui, pessoal, é exatamente o que continuou a passar. Ok? Então, repetindo. Probabilidade da variável aleatória menos a sua valor esperado ser maior do que K vezes desvio padrão dela, né? Menor ou igual que 1 sobre K ao quadrado. Tá? Então, a gente pode usar isso para calcular esse erro e variância. Erro e confiança. Ok? Então, por quê, né? Bom, porque a gente sabe o valor esperado. A gente sabe o desvio padrão da média amostral. Qual é o desvio padrão da média amostral? A gente sabe ele aqui. Quanto vale ele? Sigma 2 sobre N. Sigma 2 sobre N. Tá? E isso é muito importante, tá, pessoal? A minha média amostral não é um número, é uma variável aleatória. Então ela tem uma distribuição, ela tem um valor esperado, ela tem uma variância, ela tem um desvio padrão. Ok? Então, M de N é uma variável aleatória, ok? Sempre. O valor esperado de M de N, isso é muito demais, é sempre igual a mim. Então depende de N. Ok? E a prova disso, eu coloquei no slide, é muito trivial. Sabe, todo mundo tem que mostrar esse resultado aqui. Muito fácil, só aplicação de valor esperado. Okay? É 2 linhas. Por quê? M de N é a soma de uma coisa, isso aqui vai virar uma soma, divide por 1, divide por N, 1 sobre N sai, a soma é independente do que distribuído, o valor esperado da soma é a soma do valor esperado, vai somar N vezes a mesma coisa, o N que você somou corta com o denominador e sobra a sua média, sobra o seu valor esperado. E a segunda coisa importante é que a variância dessa minha variável aleatória ela é igual a sigma 2 sobre N. Ok? Ok. Mas quem é sigma 2? Quem é sigma 2? A A variância. variância populacional. O lance populacional, mas mais especificamente aqui no nosso problema. É a variância, concordo, mas de quem? Porque eu quero calcular a variância do valor esperado. A variância do valor esperado não pode ser a variância do valor esperado. Eu quero calcular isso. Então, o sigma 2 é isso aí. A variância de MN. A variância de MN. MN? É, da variável aleatória. Não. Tá A mostrando. variância da variável aleatória que eu calcular, do valor esperado, desculpa, da minha média amostral, M de N é uma variável aleatória. Eu quero a variância dela. A variância dela é igual a sigma 2 sobre N. Todo mundo decorou isso. Mas quem é esse sigma 2? Esse sigma 2 não pode ser a variância dela, porque eu quero calcular a variância dela. Quem é sigma 2? Mesma coisa aqui. Esse mi aqui, tudo bem. Né? Mi é o valor esperado dela, mas da onde saiu esse mi aqui? É das amostras. Boa. Ok? Então temos que lembrar que M de N é igual a 1 sobre N, somatório em I, né, de X de I. I igual a 1 até N. Né? Beleza. Então eu estou somando X1 mais X2 mais X3. Tá? Agora, esses caras que eu estou somando são todos I e D. São independentes e identicamente distribuídos. Perfeito. Então isso quer dizer que o valor esperado de x de 1 é igual ao valor esperado de quem? De x de 2. É igual ao valor esperado de x de n. Ok? Porque são todos identicamente distribuídos. É a mesma distribuição, o mesmo valor esperado. Que é igual a quanto? N vezes o valor esperado de X. Não, todas as igualdades aqui. Esse cara é igual a esse, igual a esse. É igual a quanto? A gente vai convencionar que esse valor esperado é uma letra mi. Então, essa primeira afirmação está dizendo que o valor esperado da média amostral é igual ao valor esperado de qualquer um dos elementos que compõem a média amostral. Essa é a primeira afirmação. Ok, agora se a gente entendeu a primeira, ficou fácil saber quem é esse sigma 2. Que variância é essa daqui? O que vocês acham? A variância da amostragem. A variância dos elementos que compõem a média amostral. Por quê? Bom, eles são IDs, então a variância de x1 é igual à variância de x2, que é igual à variância de xn, que é
igual a sigma 2. Ok? Então, isso é muito importante. Tá? Sigma 2 é uma variância dos elementos que estão sendo usados para fazer a minha média amostral. Então, a variância da média amostral depende dessa variância. Depende do número de amostras e dessa variância. Em particular, conforme o número de amostras aumenta, a variância da média amostral faz o quê? Diminui. Se esses caras aqui têm mais variância, o que acontece com a variância da média amostral? Aumenta. Ok? Então, se eu fizer, né, média amostral de coisa que varia muito, o sigma 2 é muito alto, isso vai ter um impacto na variância da média amostral. Ok? Então, esse sigma 2 é a variância desses caras aqui, esse mi é o valor esperado desses caras aqui. Todo mundo entendeu isso? Boa. Tá? Professor, é só uma questão de nomenclatura, até porque quando você fez a pergunta, eu respondi achando que era justamente aquilo ali. Mas o XI, qual é a questão de nomenclatura do MN e do XI? Ok. MN é a variável aleatória média amostral. Ah, tá. Ela é definida como sendo a soma da minha sequência ID dividido por N. Sim, sim. Definido assim. É só uma questão de definição. Então, um é a variável aleatória da média amostral. Sim, a gente vai chamar de M de N sempre. Isso. E o outro são... A variável aleatória da sequência que está formando a média amostral. Ah, beleza, beleza. Ok? Então isso é bem importante, tá, ok? Que o Vinícius está falando. Eu tenho uma sequência IID, x1, x2, x3, x4, até xn. Isso é a minha sequência IID. Cada elemento desse tem uma média e uma variância, que por ser identicamente distribuído é a mesma. É todo mundo mesma distribuição. Tá? Então isso aqui, esse resultado, relaciona o valor esperado dos elementos com o valor esperado da média amostral. Relaciona a variância dos meus elementos, da minha sequência, com a variância da média amostral. Todo mundo entendeu isso? Isso é muito importante, porque aqui aparece a variância da média amostral. Está vendo aqui, ó? Variância da média amostral? Beleza, eu sei que esse número vale isso. Okay? E eu estou assumindo que eu sei sigma, 2 e mi, né? Que é a valor esperado e variância dos elementos da minha sequência. Tá? Beleza. Bom, então o que acontece, né? Então isso aqui é o que eu tinha de Chebyshev, né? E aí o que eu quero é meter um epsilon aqui. Então eu tenho que igualar isso aqui a epsilon, iguala isso aqui a epsilon, tá? E resolve para cá. E você vai obter isso aqui. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tá? Eu quero que isso aqui seja maior do que essa. Né? Então eu pego isso aqui e falo que epsilon é igual a isso. E resolvo para cá. E aí vai obter aquilo ali. Ok? Vamos fazer isso rapidinho aqui. Então, eu tenho meu resultado, né? Tem que K sigma da minha média amostral. Isso, eu quero que isso seja igual a epsilon. Ok? Então, esse sigma aqui da minha média amostral, a gente acabou de ver, é sigma 2 sobre n. Tem que ser igual a epsilon. Resolvendo para cá, K vai ser igual a epsilon n dividido por sigma 2. Todo mundo entendeu isso? Então, se K é igual a isso, no Chebyshev, a gente tem aquela probabilidade, né? M de n menos mi, probabilidade disso ser maior do que K sigma M de N, vai ser menor ou igual que 1 sobre K ao quadrado, onde esse K ao quadrado é esse K que a gente computou aqui.
Então, isso vai ser igual, se eu botar o K aqui, K ao quadrado aqui, vai ser o quê? Tem um erro aqui, né? Tem um erro aqui. Quem viu o erro? Isso aqui não está certo. Por isso que não está certo. Isso aqui é o desvio padrão. E aqui está a variância. Então, o que eu quero é a raiz quadrada desse número que a gente computou anteriormente. Concorda? Então, isso aqui é assim e assim. Ok? No Chebyshev está o desvio padrão. O desvio padrão da média amostral, né? Sigma de m de n é igual a raiz quadrada de sigma 2 de m de n, que é igual a raiz quadrada de sigma 2 dividido por n, que é igual a sigma, desvio padrão, dividido por raiz de n. Todo mundo entendeu isso? Então, o que tem que entrar aqui é esse cara. Beleza, então, por causa disso, aqui é assim e aqui é assim. Agora faz mais sentido, porque quando eu botar 1 sobre K ao quadrado, né, o que vai acontecer? Vai aparecer sigma 2 no numerador e do denominador vai aparecer n epsilon ao quadrado. Aí bateu com o meu joelho. Ok? Então isso é perfeito. Eu consigo escolher uma probabilidade, um beta e um epsilon. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa noção de erro e confiança. Tá? Então eu quero que essa probabilidade seja menor do que epsilon, com probabilidade que esse evento, né, seja menor do que epsilon, com probabilidade de pelo menos isso. Então, se eu igualar isso aqui a beta, né, eu tenho essa expressão, eu posso resolver para n, por exemplo. Resolvendo para n, n vai ser sigma 2 dividido por epsilon 2, 1 menos beta. Então, se você me der uma confiança e uma precisão, um beta e um epsilon, eu consigo te dizer, olha, você tem que fazer tantas amostras para ficar nessa confiança e precisão. E aí você já vê aqui, né, conforme você diminui epsilon, se você quiser uma precisão maior, esse n vai o quê? Vai subir. E sobe quadraticamente. Ok? Em compensação, se você aumentar o seu beta, botar o beta cada vez mais perto de 1, o que vai acontecer com esse número aqui? Bom, aumentar o beta é diminuir 1 menos beta. Então, n vai acontecer o que com ele? Vai subir também. Ok? 1 menos beta está ficando cada vez menor quando você aumenta a beta. Então, isso aqui vai subir também. Mas numa relação linear agora. Então, por exemplo, né, aumentar a confiança custa menos do que aumentar a precisão. Ok? Todo mundo entendeu esse resultado aqui? É um resultado que a gente vai usar muito no curso, tá, pessoal? Esse resultado está no quadro aqui. Tá? A relação entre erro, entre precisão, confiança e número de amostras. Tá claro, rapaz? Você perguntou isso. Tá? Legal. E aí, repara, eu posso te dar n e te dar epsilon e você computar beta. Tá? Então aqui eu resolvi para n, né? Mas imagina que alguém fez um experimento para você e rodou esse troço com um certo n. Tá? E você quer computar a probabilidade de estar dentro de um certo epsilon. Você pode resolver para beta. Ok? Legal. Aí tem esse exemplo aqui, que é um exemplo legal, que fala das moedas, né? E aqui é um exemplo simplesmente de aplicação desse erro e essa precisão e confiança, né? Eu estou supondo que o meu epsilon é 10 a menos 2, então eu quero ficar 10 a menos 2 de distância do valor esperado, e a confiança 95%. Então a probabilidade, eu quero que seja pelo menos 95%, de estar 10 a menos 2, a média amostral, está 10 a menos 2 do valor esperado dela. Quantos rodados tem que fazer? Se computa o que a gente acabou de fazer, né? Isso vai dar 49.500.
Então, a probabilidade da média amostral para nesse intervalo vai ser maior do que 95% quando N é esse número aqui. Todo mundo entendeu isso? Mas, bom, só curiosidade. Você fez esse teste para você testar se a moeda é enviesada ou não, né? Aí você chega um valor de N. E qual é a sua conclusão a partir desse N? Uma pergunta muito boa, ok? Então, vamos supor que alguém diz para você que a moeda é enviesada com aquela probabilidade. Ok? Você quer saber se é verdade isso ou falso. Tá? Bom, então, o que você pode fazer é desenhar um experimento para ver se a média amostral daquela moeda vai concentrar naquele viés de 45%. Então, eu desenho um experimento e o experimento é esse daqui. Eu vou rodar a moeda 49.500 vezes. Calcular a média amostral dela. Okay? O que eu posso concluir daqui? Bom, que tem uma chance de 95% dela ficar nesse intervalo 0,44, 0,46. Entendeu o que eu falei? Tá? E aí, bom, se você rodar o seu experimento esse número de vezes e ver a moeda nesse intervalo, você pode dizer que tem uma chance, 95%, dela ter aquele viés. Mas ela pode estar nesse intervalo e ter uma chance de 5% dela não ter esse viés. Entendeu o que eu falei? O fato dela cair aqui, nesse intervalo, não quer dizer que ela não tem viés. Só quer dizer que, né, tem uma chance de que se ela não for enviesada, ela cair aqui. Uma chance de 5%. Ok? Por quê? Porque uma moeda honesta tem uma chance de você pegar a moeda honesta, jogar ela 49.500 vezes, ok? E ela não centrar em 0,5, ela ficar nessa faixa aqui. A chance não é 5%, é muito menor do que isso, ok? Esse experimento está dizendo que tem uma chance de 5% da moeda não ser enviesada dessa maneira. Tá? O que esse experimento está dizendo para a gente é que existe uma chance de 5% de você ver o resultado nessa faixa e a moeda não ser enviesada dessa maneira. Mas é uma chance baixa. Sim. No máximo 5%. No máximo 5%. Boa. Maior. No máximo 5%. A chance exata é difícil de calcular pra caramba. Chebyshev ajudou a gente aqui. A gente já viu que, né, Chebyshev não é 100% bom. Dá para trabalhar, mas tem folga. Boa. Mais dúvidas, pessoal? Pessoal remoto. Alguma dúvida? Ok? Mais perguntas, mais dúvidas? Aqui tem um uso ao contrário daquele resultado, né? Onde a gente, N, que é o número de amostras, é dado para a gente. Tá? E a gente quer computar, né? O N é dado, a gente constrói uma confiança. Eu quero saber a margem de erro daquela pesquisa. Okay? É uma aplicação muito comum, que aparece toda hora, esse ano então, de eleição, vai toda hora aparecer. O fulano de tal tem não sei o que por cento, com uma margem de erro de mais ou menos. É isso aqui que a gente está fazendo. É exatamente essa conta que a televisão, o estatístico que trabalha para a televisão faz. Okay? Ele usa algo assim. Tá? É legal vocês entenderem esse exemplo aqui, tá? É bem importante. É quando você não controla N, N é dado para você, porque foi o seu colega que fez a simulação, não foi você. Ele, rodei 1000 vezes, deu isso aí. Fiz uma média amostral, rodei 1000 vezes, deu isso. O que eu posso concluir? Ok? Aí você pode definir um beta e encontrar um epsilon, para ajudar a entender o quão longe essa média amostral está do suposto valor esperado. Ok? Mas deveria ter um N. Parece que uma direção deveria ter um N mínimo e um beta padronizado. Porque, na verdade, você vê as pesquisas e N varia de 1000 para 100.000. É. E o betas de 0,9, 95, 95, 94.
Eu acho que eles controlam essa. Aí acaba que você consegue, né, saber se o candidato é mais próximo do outro. Eu nunca tentei muito não por esses detalhes, mas tem vários fatores aí escondidos. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Antes de falar um pouquinho dessa falácia, eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque ela é muito legal. Daniel, Sim. uma coisa que eu estava pensando, essa lei de Chebyshev, ela tem uma premissa não declarada por detrás dela, né? Que a tua população ela é constituída de dados estacionários. Porque senão não faz sentido você falar em MIDI, teria que falar em MIDI-T. Ok? Então são duas coisas. Chebyshev não tem nada a ver com isso. Ok? Chebyshev não tem nada a ver com isso, porque Chebyshev não está tratando de uma sequência. Né? A gente viu na aula passada, Chebyshev é o seguinte, a probabilidade de x menos mi ser maior do que k vezes sigma é menor ou igual que 1 sobre k ao quadrado. Isso é Chebyshev, ok? Isso aqui é Chebyshev. Tá? Não tem uma sequência aqui, não tem média amostral aqui. Chebyshev diz que qualquer variável aleatória, se eu comparar ela com o valor esperado dela, a probabilidade dessa diferença ser maior do que k vezes o desvio padrão é menor ou igual que 1 sobre k ao quadrado. É o que o Chebyshev me diz. O que a gente fez na aula de hoje é usar a média amostral no lugar de x. Okay? Por quê? Bom, Chebyshev diz que isso é verdade para qualquer variável aleatória x, com média e desvio padrão finitos. A gente sabe que nossa média amostral é uma variável aleatória que tem essas propriedades, então vamos usar Chebyshev com ela. Então, para deixar bem claro, né? Chebyshev não tem nada a ver com a sequência. Ficou claro isso? Tá? Esse aqui é o resultado de Chebyshev. Na aula de hoje, a gente aplicou Chebyshev a essa nossa variável aleatória chamada média amostral. Ok. Agora, sobre a sua pergunta. Daniel, e se a minha sequência não for IID? Porque a minha média amostral, como você definiu, né? A gente definiu assim, ó. M de N é igual a 1 sobre N, somatório de I igual a 1 até N de X de I. Isso é a nossa média amostral. Ok? E aqui, na aula de hoje, a gente assumiu que X de I é uma sequência IID. Independente e identicamente distribuída. Todo x de i é estatisticamente igual a todo outro x de i. A sua pergunta é, professor, mas se esses x de i não forem identicamente distribuídos? Sei lá, os x de i pares têm uma distribuição, os ímpares têm outra. Ou, sei lá, conforme o tempo passa, a distribuição vai mudando. Ok? Vamos ainda assumir que eles são independentes. Já é difícil suficiente pensar que eles não são igualmente distribuídos. Tá? O que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, tudo que a gente falou na aula de hoje não está valendo. A lei fraca dos grandes números, a lei forte dos grandes números, o valor esperado da minha média amostral, a variância da minha média amostral, tudo que a gente falou na aula de hoje depende fortemente disso daqui. Okay? E a resposta é o seguinte, tá, mas se a minha sequência não for assim, o que acontece? O que acontece, a resposta é, depende muito de como a sua sequência se comporta. Porque se esse seu x de i, ele tem uma distribuição, vamos supor, cujo valor esperado cresce com i, vai ter convergência. Porque eu estou fazendo média amostral de coisas que estão aumentando, vai ter uma corrida aí de gato e rato, tem que ver se 1 sobre n vai para 0 mais rápido que esses caras aumentam, então pode ser que não tenha convergência. Começa a ficar extremamente complicado de ter resultados teóricos em cima disso, ok? Mas a gente vai falar de coisas que não são IDs. A gente vai ver que coisas que não são IDs, num contexto controlado, resultados parecidos com a lei dos grandes números vai valer. Okay? Quando nós falarmos de cadeia de Markov, a gente vai ver uma sequência que não é ID,
e a gente vai poder falar de média amostral dela. E o nome disso é ergodicidade. Segura a peteca aí. Daqui a umas 10 aulas a gente vai estar falando sobre sequências que não são IIDs, que ainda assim vão convergir e a gente vai ter resultados parecidos com a lei dos grandes números para essas sequências. Mas são sequências bem amarradas. São sequências que vão sair de cadeias de Markov. Ok? Professor, mas se minha sequência sair da minha cabeça, sei lá, do mercado financeiro, sequência doida, o que eu posso dizer? É muito pouca coisa. Ok? Não tem resultados teóricos fortes para sequências doidas. Ok? Ficou claro isso? Tá? Boa. Como aqui na disciplina a gente vai trabalhar com coisas bem simples, tá ok? Ou com sequências IIDs, ou com sequências que estão saindo de cadeias de Markov. Que podem ser bem doidas, tá? A cadeia de Markov. Depende da cadeia de Markov. É só um detalhezinho que você falou que eu só peguei agora que você comentou, né? Sim. Quando a gente sai da lei de Chebyshev para a lei dos grandes números, o único detalhe, eu estou trocando X por esperança de... Não, pela média amostral. Pela média amostral. Sim, sim. Exatamente. Na lei dos grandes números eu estou usando média amostral. Ok? Boa. Mais perguntas, antes de fechar aqui. Falar um pouquinho da falácia do apostador, né? Que é uma falácia, como eu comentei no começo da aula, muito legal, que é essa ideia de que se um evento acontece muitas vezes, muito mais do que ele deveria acontecer, a chance dele acontecer em seguida vai ser menor. Afinal de contas, ele aconteceu mais do que ele deveria. E você fez curso de probabilidade, o curso de probabilidade diz que as coisas convergem, né? Lei dos grandes números está valendo, né? Então, esse troço tem que sair menos. Porque se ele continuar saindo um monte de vezes, ele não vai converger. Então, a lei dos grandes números não vai valer. Então, não é difícil você convencer um colega seu que essa falácia é verdadeira. Ok? Não é difícil. Você convencer a ele que é verdadeiro. Mas é obviamente que não é verdadeiro. Então, por que não é verdadeiro, né? A questão é, se você quiser escrever matematicamente, tá? Você pode escrever essa sequência, né? x1 igual ao número, x2 igual ao número, x10 igual ao número. Qual é a chance de x11 ser o mesmo número? Okay? E a resposta é x de 11 igual a 1. A gente viu aqui, lá na primeira ou segunda aula, esse resultado. A probabilidade de A dado B, tendo em vista que A e B são independentes, é igual a P de A. Ok? Então, a probabilidade de x de 11 ser igual a 1, dado tudo o que aconteceu, se esses caras são independentes desse, ok? Essa probabilidade é igual a essa. A gente viu isso aqui na segunda aula, lembra disso? P de A dado B é igual a P de A se A e B são independentes. Então, pronto, você convence o seu colega que, olha, não interessa o que saiu nas 10 primeiras jogadas. Se essas coisas são independentes, se você acredita que são independentes, né, o x de 11 vai ter a mesma probabilidade. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Bom, Eu tenho uma dúvida sobre isso, que é justamente sobre a questão de aleatoriedade de processos estocásticos. Quando a gente analisa dessa forma, você está falando que, beleza, ele não depende de nenhuma das jogadas anteriores. Mas se você estiver analisando as amostras, se você estiver, por exemplo, pegando a sua média amostral, você pode ver que a sua média amostral vai variar conforme a jogada. E aí, se você analisar pela média amostral, você vai, teoricamente, pela lei dos grandes números, a média amostral das jogadas, ela pode não convergir para metade. sim, com certeza, ok? Mas o fato dela estar abaixo da média, a média amostral, essa pergunta que você fez é muito boa. Imagina nesse cenário aqui. Eu estou jogando um dado, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é... Eu posso dar um exemplo? Jogando um dado e está saindo sempre a face 1. Se eu fizer a média amostral disso, vai ser muito baixo. É 1 mais 1 mais 1 mais 1, divide por 10. Né? É 1. Aí o dado tem média, né? 3,5. Eu acho. 3,5.
Todo mundo entendeu isso? Então a média amostral está muito abaixo do Mi, né? Eu tenho aqui o meu Mi, certo? Eu fiz a média amostral, rodei aqui 10 vezes, e esse troço está aqui. Isso aqui é o meu N de N. Isso aqui é o N. Todo mundo entendeu isso? Tá? Então, de fato, a média amostral está muito longe de onde deveria estar. Sim, ok. Estamos de acordo. Qual é a chance desse cara aqui, do 11, sair o número 1? Qual é a chance de sair 1? Mas a gente não tá falando do 11. Eu tô falando o seguinte. Eu tô falando do 11. Ah, entendi. Eu tô falando assim, olha só. Rolou isso aí. Rolou isso aí. Saiu 10 vezes o número 1. Você jogou um dado com 6 faces. Tá. Caraca, Daniel, são 10 vezes o número 1. São 10 vezes o número 1. Qual é a média amostral? É 1. Estou muito longe do valor esperado do dado. Ok? Qual é a chance de sair 1 na próxima rodada? Não sei. É um sexto. Mas só de você saber a informação já não modifica a probabilidade? Independência. Não. P de A dado B, Não, mas aí, se A e B são independentes, é igual a P de A. mas aí não se torna mais um evento independente, dado que você já sabe que a média amostral, aí na verdade uma condição não vai ser essa, a condição vai ser que a média amostral está abaixo de um epsilon grau autossuficiente de MN. Sim. É independente. Sim, mas, por exemplo, se você analisar Vamos com calma. 14 e 15, Os meus XIs são todos independentes, concorda? Estou jogando um dado, é o mesmo dado, é o mesmo tabuleiro, é o mesmo homem jogando. Ok? Então ele joga uma vez, joga outra vez, faz o mesmo movimento assim com a mão, ok? Vai dizer que é independente, identicamente distribuído. Ok? Então esses caras são todos independentes. Então a gente viu que a probabilidade de um evento dado outro evento, se esses eventos são independentes, é igual a probabilidade do primeiro. Agora, professor, mas se eu condicionar na média amostral? Bem, se você condicionar na média amostral, a média amostral é formada desses caras, concorda? A média amostral é isso aqui. Esses caras são dependentes ou independentes de x11? dependente, mas aí não é o valor mais deles, é o valor do somatório das médias amostrais. Não tem problema. Eles são todos independentes. Esses caras são todos independentes. Construídos assim. A probabilidade desse evento é independente desse. Porque esse aqui, sendo eles individuais ou sendo uma soma deles, eles são todos independentes. Então, a probabilidade de sair 1 na 11ª jogada é sempre um sexto. Independente do que saiu nas 10 primeiras jogadas. Okay? E é justamente essa que é a falácia apostadora. Muito dinheiro é perdido em cassino, todos os dias, ok? O cara vai pro cassino, vê o troço indo mal, deu vermelho, 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 e fala, vou botar verde, vou botar no preto, na roleta, né? Okay? E tem uma história muito boa que aconteceu de fato no cassino de Mônaco, no cassino de Monte Carlo, okay? Nesse cassino que dá o nome à disciplina, antes do algoritmo de Monte Carlo ser construído, no começo do século passado, tem uma história que parece que é verdade, está no jornal, que naquela época os russos, né, isso é antes da Revolução Russa, porque os russos iam por Mônaco jogar, os milionários, né? E saiu 23 vezes vermelho, seguido. Okay? Uma coisa que nunca tinha acontecido antes. São 23, roleta pode dar preto ou vermelho, né? Uma roleta dá preto ou vermelho. Tem 36 posições, etc. Saiu 23 vezes vermelhos. Naquela noite, várias fortunas foram perdidas. O cassino arrecadou um dinheiro recorde, ok? Porque depois de 20 vermelhos, agora tem que sair preto, tá doido? Então, conforme ia saindo vermelho, as pessoas que estavam jogando aquela noite no cassino botavam mais e mais dinheiro. Mais e mais dinheiro. Foi uma sequência inédita de 23 vermelhos, ok? Que arruinou várias fortunas. O cassino nunca ficou tão feliz com aquela luz. Mas é engraçado.
ocorrer 20, por exemplo, esse caso aí, ocorrer 23 vermelho, né? Você fica, na verdade, entre duas hipóteses. Você aceita que isso faz parte do jogo da aleatoriedade, ou então esse troço está viciado. Ok? Sempre tem essa chance, ok? É uma Agora, situação de cassino. assim, usando o termo probabilidade de maneira informal, é muito mais provável você achar que o troço está viciado do Sim. que achar que isso é uma aleatoriedade. Isso é uma questão a ser discutida, ok? Mas você assumindo que, imagina, pode sair 23 vermelhos, né? Você pode calcular essa chance. Tá? É 1 sobre 2 elevado a 23. Chance de sair 23 vermelhos é 1 sobre 2 elevado a 23. Que não é um número tão pequeno assim. Imagina quantas vezes a roleta não é rodada. Ok? Imagina quantas vezes que a roleta não é rodada. Não é bem essa conta que você tem que fazer, tá? Mas esse número não é tão pequeno assim. Tá? Mas pode ser que está viciado. Tá? Tinha uma pergunta aqui online. No caso, eu tenho uma pergunta. Eu não tenho base teórica, assim, como falácia do apostador, para supor que os eventos do passado vão influenciar no futuro e escolher até um número que ainda não saiu. Mas eu teria uma base teórica para falar, usando a lei fraca dos grandes números, para supor que está enviesado e mostrar dentro de uma margem de precisão e confiança essa porcentagem desse grande. A pergunta é boa, tá? E a resposta é sim. Então você pode usar a lei dos grandes números, né, para tentar mostrar que esse troço está enviesado. Tá? Porque, como vocês estavam falando, né, conforme essa máquina vai gerando amostras, a lei dos grandes números vai dizer para a gente que esse troço converge para a média. Se depois de milhares de rodadas não está convergindo para a média, você pode calcular a chance disso acontecer. Né? Estabelece uma precisão, um epsilon, e calcula a probabilidade de estar fora desse intervalo. E se a probabilidade for alta, você pode reclamar com o dono do cassino. Olha, está esquisita essa sua máquina. Ou apostar. Ou começar a fazer dinheiro com o contrato. Também pode. Tá? Então, a resposta é sim. Tá? Você pode usar a lei de grandes números para estimar a probabilidade dessa máquina estar enviesada. Ok? Tá? Mas a gente não pode nunca cair na falácia do apostador. Pelo menos aluno meu não pode cair na falácia do apostador. E tem que entender isso. Tá? E repara, Vinícius, que não contradiz a lei de grandes números. A lei de grandes números diz que esses dados, o dado vai sair com igual probabilidade às faces, que vai convergir para 1/6. O número de vezes que sai 1, o número de vezes que sai 2, o número de vezes que sai 3, né, num dado honesto, vai convergir para 1/6. Ok? Mas você tem que rodar mais vezes. É isso que eu ia falar. O fato de sair várias vezes o número 4 não quer dizer nada. Tá? Porque a lei de grandes números só garante para a gente que, conforme ele cresce, a fração relativa converge. É isso que está dizendo. Então, a falácia do apostador não contradiz a lei dos grandes números. Okay? Tá? Isso é bem importante entender e conseguir explicar para os seus colegas que acreditam nessa falácia. Não vai ficar assim e perder dinheiro, não. Porque o pessoal acredita muito na Mega Sena. Esse problema da falácia do apostador tem muito na Mega Sena. Tem um monte de gente que olha as últimas Mega Senas, né? O cara olha os números sorteados nas últimas 20 Mega Senas. Aí vê aqueles que não saíram e botam todo o dinheiro dele naquele. Vou botar todo o meu dinheiro nesse, porque não saiu esses números nas últimas 20 Mega Senas. Nessa vai sair. Aí o cara vai e perde o dinheiro dele todo. Okay? Porque a chance de sair os números que ele apostou é igualzinho a chance de sair qualquer outro número. Ok? Não caia na falácia apostadora. Tá? Claro, assumindo que a máquina na Mega Sena não está viciada. Tá? E se você fizer testes estatísticos nos números da Mega Sena, e o pessoal faz, não tem vício detectado. Tá? Obviamente, vale muito dinheiro no Mega Sena. Tem gente fazendo teste estatístico e os números estão indo para onde eles têm que ir. Só que eles não vão bonitinho, né? Round robin. Saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4, saiu 1, saiu 2. Não é assim que a aleatoriedade funciona. Ok? Então não caia na falácia do apostador. Não vai achar que você vai ganhar na Mega Sena dessa vez porque os seus números não saíram há 20 jogos. Agora vai sair e botar todo o meu dinheiro. Ok? Vai se dar mal. Boa. Pergunta. Pra gente fechar a aula. Uma coisa que está me ajudando a entender essa falácia do apostador. Boa. Se for, cada cara por um, né? Como vermelho e preto.
quanto mais já saiu vermelho, menos provável é da média tão cedo convergir para meio. Boa. Ok? Então, essa é uma outra observação que ele está fazendo lá. Ok? Isso é um excelente ponto que ele está colocando. Se eu tenho uma média amostral, né, que está longe da média, o que eu posso afirmar é que vai demorar para ela chegar na média. Porque eu vou ter que meio que compensar esses eventos todos. Mas isso não quer dizer que a probabilidade do próximo evento é favorável a essa correção. Só quer dizer que vai demorar mais tempo. Talvez seja o que você estava pensando, né? Que o Vinícius estava pensando. Então você tem razão. Se a sua média amostral está muito longe, o que você pode afirmar é que eu vou precisar de muitas rodadas para levar ela para o lugar certo. Okay? Isso é verdade. Excelente observação. Mas isso não quer dizer que a próxima jogada vai ser favorável nessa direção, entendeu? Tem uma outra maneira. Boa. Tem uma outra maneira de dizer o que ele falou e até comentar. O cara cai na falácia do apostador quando ele acredita que a frequência relativa no curto prazo deveria se comportar como a probabilidade se comporta, o que não é verdade. Sim, sim. A média amostral, ela só converge para o valor esperado conforme ele cresce, né? Você não pode pegar uma janelinha e querer que vai convergir para um N pequeno. Não é isso que a teoria nos diz. Okay? Bom, legal, pessoal. Então, essa falácia do apostador ela é discutida desde a época do Laplace. Inclusive, Laplace tentou explicar para o rei que é uma falácia, né? E é bem interessante esse relato, né? No século XVIII, as pessoas começando a entender probabilidade, chance e tudo mais, e um matemático tentando explicar que é uma falácia. Se uma coisa aconteceu várias vezes contra você, não vai dizer, não aumenta a chance, não vai diminuir a chance dela acontecer de novo, ok? Porque são coisas independentes. Muito bom. Legal. O que eu acho que é uma coisa bem legal, esse meu último comentário aqui, o fato de que em 2022 tem muita gente que cai na falácia do apostador e não entende, tá? Diz pra gente o quão difícil é entender coisas aleatórias, o quão difícil é entender probabilidade e independência. Tá? E, de fato, probabilidade, independência, coisas aleatórias, é difícil você ter intuição, é difícil você pensar, raciocinar com essas coisas. E o indicativo dessa dificuldade é justamente a falácia do apostador. Muito bom. Mas como vocês estão aqui na FRJ, na COP, não vai ninguém mais cair na falácia do apostador, vai convencer o seu tio, a sua tia. Não faça isso. Não bote seu dinheiro na Mega Sena só porque o seu número não saiu nas últimas 10 Mega Sena. Guarda o dinheiro do seu carro. Tá bom? Comentários finais para a gente terminar. Desculpa, passei um pouquinho da hora, mas foi bom. Ok? Legal, então continue fazendo o dever de casa, de assistir a aula. Nós temos a lista 1 para entregar essa semana. Ok? Tirem suas dúvidas finais com a Amanda. Se preparem para a aula de quinta-feira, que é uma aula legal. A gente vai começar a falar finalmente de Monte Carlo. Se você estava ansioso, quinta-feira chega. Ok? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal online, até quinta-feira, hein? Tchau.